O Rio de Janeiro continua lindo. Está entrando no ar o programa A Sua Voz no Rio, com Vitor Hugo. Um programa que fala a sua língua. Fique ligado com a gente. Boa noite, gente. Começamos hoje não com a nossa vinheta, começamos com a música que a dona Juraci, da Igreja do Outeiro da Glória, pediu. Um grande beijo, dona Juraci, sua música aí, pedida essa semana. Gente, Isis Viana, A Sua Voz no Rio. Vereador Vitor Hugo está comemorando ainda o Dia do Vereador, que foi ontem, dia 1º de outubro. Parabéns, Vitor Hugo. Um grande vereador, muito atuante, está sempre na rua ouvindo o povo, atento às demandas. Essa semana esteve ali junto comigo, à distância, atendendo uma senhora, Dona Sônia, de Santa Teresa, que está com um problema sério lá na casinha dela. Parece que teve um problema devido à água do rio e infiltrou na casa dela, um problema sério. Ele esteve ali juntinho, mesmo à distância, ele ali comigo, monitorando o problema. Eu e o Charlinho também, visitando a Dona Sônia e prestando, toda a assessoria para ela, conversando com o pessoal da Águas do Rio, eu de um lado, o Vitor Hugo do outro, e vamos buscar resolver o problema da Dona Sônia. Um grande beijo, Dona Sônia. Fique tranquila que em breve seu problema vai ser sanado, tá bom? Bom, gente, nós estamos aqui com um convidado muito ilustre, tá? Nós estamos aqui com um advogado, empreendedor e um político muito atuante. É uma pessoa muito maravilhosa, um grande representante também dos comerciantes do centro da cidade, Alexandre Freitas. Boa noite, Alexandre. Boa noite, Isis. Boa noite a todos os ouvintes. É um prazer estar aqui. Seja muito bem-vindo aqui na Rádio Tropical Web Brasil, tá? Foi difícil chegar aqui? Como é que foi? Já conheci? Eu sou da Tijuca, né? Mas atualmente eu tô morando na zona sudoeste. Então é basicamente uma viagem pro centro da cidade. Ainda mais no horário de rush, é muito complicado. Mas ainda peguei o metrô para ver se conseguia reduzir um pouco o nosso tempo. Mas infelizmente o metrô no estado do Rio de Janeiro ainda é muito precário em termos de conexões, então você tem que dar a volta praticamente na cidade inteira para poder chegar em algum lugar, né? É quase uma maratona, né? Exatamente. Mas chegou. Cheguei. Graças a Deus chegou aqui para estar nessa conversa aqui conosco, com os ouvintes, muita gente na expectativa da conversa de hoje, né? Da entrevista de hoje, saber um pouquinho sobre você, sobre a sua lei, o cenário. Mas vamos começar falando, Alexandre, sobre você. Quem é o Alexandre Freitas? Bom, Alexandre Freitas é um cara de 44 anos, criado na Tijuca, nascido em Brasília, mas por conta de uma aleatoriedade, basicamente, porque meus irmãos são cariocas, a minha mãe morava aqui no Rio, aí engravidou, resolveu ir para Brasília, porque eu tenho muita família, né, por parte de pai lá, e aí acabou me tendo em Brasília, mas com um ano voltou para a cidade do Rio de Janeiro, onde eu fui criado nas ruas da Tijuca, que naquela época não tá tão complicado como a gente sabe que anda hoje em dia. E na vida adulta, morei nos Estados Unidos um tempo, voltei para o Brasil, terminei minha faculdade de Direito, trabalhei um pouco como bartender, enfim, naqueles meus inícios dos 20 anos, né? E aí comecei a advogar e do nada conheci o Partido Novo. Quando eu conheci o Partido Novo, eu já estava até cogitando voltar a morar fora, porque eu já estava meio de saco cheio do Brasil. E só que aí no Partido Novo eu vi uma boa ideia, eu falei, isso aqui pode fazer alguma diferença. E aí eu comecei a me engajar politicamente. O partido não era um partido naquela época, era apenas uma ideia. Então a gente era em que época, mais ou menos? Eu conheci o Partido Novo em 2011, só que... Não, minto, foi acho que foi em 2011, 2012. Minha mãe faleceu em 2012.
Então, na época, o partido ainda não era um partido, ele estava naquele processo de recolhimento de assinaturas para a criação do partido, que você precisa de 1% espalhados por algumas unidades da federação para conseguir a autorização da Justiça Eleitoral para a criação desse partido. E aí eu gostei muito da ideia, entrei em contato com as pessoas, na época até era o Roberto Mota, que hoje muitas pessoas conhecem por conta do trabalho que ele veio fazendo na imprensa, um trabalho sensacional, falando muito bem de segurança pública. Então, conheci, gostei muito, vi que eram pessoas corretas, tentando fazer a diferença. E aí, quando foi em 2016, perguntaram se eu não tinha interesse em entrar para a política, na primeira eleição, né? O partido conseguiu o registro em 2015, e aí em 2016 perguntaram, pô, você não quer vir vereador, não? Participar do processo seletivo? Eu falei, pô, cara, tô muito bem na vida, tô tranquilo. Na primeira eleição do Partido Novo. Isso, foi a primeira eleição em 2016. Eu, cara, tô muito bem na advocacia, não tem problema nenhum, assim, então minha vida tá bem tranquila. Não sei. Aí eu conversei com a minha ex-mulher da época, falei, me fizeram esse convite, eu tomei assim, não sei se eu aceito ou não, tal. E aí acabei aceitando. Aí participei do processo seletivo, concorri, fui o terceiro mais votado na melhor relação custo-voto, né, custo de campanha e voto. Meu voto custou menos de R$1 e fui o terceiro mais votado do partido. Naquela época se elegeu foi o Leandro Lira, que depois também saiu do partido. E aí eu gostei muito. Falei, pô, é isso que eu quero fazer na minha vida. Fui, como a gente fala... Pegou o gostinho. A gente foi picado pelo bichinho da política. E aí eu falei, pô, em 2018 eu vou ser eleito. E aí comecei a trabalhar, né? Por acaso, num evento no Meyer, eu vejo assim de longe um rapaz baixinho, meio tortinho, era o Paulo Ganimi. E o Paulo eu conheço desde os meus 9 anos, porque ele é primo de um vizinho meu, lá da Tijuca, no último prédio da Rua Uruguai. Então eu ia muito lá na casa desse meu amigo e também ia muito na casa do Paulo. Ele morava numa cobertura ali na José Higino e eu ia jogar videogame muito lá na casa dele. Aí eu vi de longe, tem uma fisionomia que eu não tenho como você esquecer, né? E aí eu falei, cara, o que tá fazendo aqui? Ele, pô, tava morando fora, voltei pro Brasil porque eu quero ser deputado federal. Eu falei, porra, eu tô querendo ser deputado estadual, cara. Eu falei, é mesmo? Então a gente fez uma parceria muito legal, assim, foi uma dobrada muito legal. E vizinhos, né? Não, na verdade ele já tinha ido embora há muito tempo, porque depois, acho que com uns 10 anos, a mãe dele se mudou para Barra da Tijuca e a gente perdeu 100% contato, assim, não tinha mais contato. Então foi um reencontro completamente aleatório. E aí ele falou, cara, tá morando fora, expatriado pela Shell não, nessa época acho que ele era da Michelin. Da Michelin, que ele trabalhava visitando fábricas, construindo fábrica, né? Então ele era um executivo já com bastante renome. E aí ele falou, cara, resolvi abandonar tudo e me dedicar à política num sonho de ser deputado federal. Pô, então vamos junto nessa caminhada. E aí foi muito legal, assim, foi uma campanha muito gostosa de fazer, cansativa pra caramba, porque a gente falou, pô, como é que se é eleito, né? Ele ainda me perguntou, eu falei, cara, só concorri e perdi, então eu não sei se eu sou a melhor pessoa para te dar essa certeza. Mas aí a gente botou na nossa cabeça, falou, cara, a gente não sabe se vai ou não ser eleito, vamos fazer o seguinte, a gente vai rodar o estado inteiro falando com as pessoas, na pior das hipóteses a gente divulga o partido e faz deixa esse legado, né, ali da nossa campanha. E aí acabou que os dois foram eleitos, né? Na minha eleição em 2018, o primeiro do partido para deputado estadual foi o Chicão Bulhões, com 26 mil votos. Eu fui eleito também com 20 mil votos, 20.234. O Paulo com 50 mil e alguma coisa. E fez um trabalho extraordinário na Câmara dos Deputados. Modéstia à parte, também entendo que fiz um excelente trabalho ali na Assembleia Legislativa. E depois, em 2022, tentei ir para o Congresso como deputado federal, não consegui. E agora a gente está nessa de voltar para a Alerj ano que vem, que eu sou pré-candidato pelo Novo para o cargo de deputado estadual, né? Então a gente está nesse trabalho aí direcionado para, se tudo der certo, se a população do estado do Rio de Janeiro
concordar, a gente voltar para a Alerj e continuar o nosso trabalho que a gente deixou ali, deu uma pausa em 2022. Voltando para o seu início, né, na política, a família, como é que a família, assim, os amigos mais próximos reagiram quando você falou, olha, vou me lançar na política? A galera que é mais próxima, que tem mais intimidade, fala que você é maluco, que tu vai perder teu tempo, que não tem porquê, que só tem vagabundo, que não dá pra fazer nada, que quem não rouba não faz, e não se mantém, enfim, todo mundo desacredita, né? Mas, enfim, se você tem esses sonhos, se você tem essa vontade e trabalha por ela, pode acabar acontecendo. E na época a minha ex-mulher apoiou, falou, tudo bem, não entendo nada disso, mas vai lá. Meu casamento terminou no meio do mandato, eu tenho uma filha também de 6 anos, na época minha filha estava com 2 anos, porque a política acaba consumindo muito, né, tanto da vida profissional como da vida privada. As pessoas acham que um parlamentar trabalha só no plenário, ou seja, de terça, quarta e quinta. É óbvio que não. O parlamentar que trabalha, que gosta de trabalhar, ele trabalha 24 horas por dia. Eu já resolvi casos, por exemplo, 11 horas da noite, eu tendo que resolver problema de um motorista que estava com 80% do corpo queimado em Bom Jesus de Itabapoana e estava precisando de uma transferência de hospital. Isso 11 horas da noite, eu comendo um churrasquinho numa esquina lá da Tijuca, né? E sem contar os inúmeros problemas que o Estado traz para quem está na vida pública, né? Então, o parlamentar mesmo, ele trabalha fora do plenário. O plenário é o lugar onde você vai debater um projeto de lei, enfim, tentar a aprovação daquilo que você propôs, tentar evitar que ideias horrorosas virem lei também, porque esse é um trabalho de um deputado de direita, né, que é obrigado a conviver com o outro lado, né, que são leis intervencionistas, leis que atrapalham cada vez mais a vida do cidadão. Então, a gente tem um trabalho muito forte de tentar evitar que ideias ruins virem leis. E o trabalho lá dentro do plenário, ele é apenas uma fração do que um parlamentar faz de verdade, né? Fora, sem contar, a preocupação com o ano eleitoral, logo que que depois de 4 anos você tem que voltar a pedir emprego para as pessoas e divulgar o seu trabalho. É bem legal isso que você falou, Alexandre, sobre essa visão que as pessoas têm do trabalho, né, do parlamentar, que é só aquele momento ali, né, de discussão sobre algum projeto de lei, enfim, né? E como você bem falou, muitas vezes é 24 horas, né? Sim. Porque às vezes chega uma demanda que numa hora, assim, que você menos espera, tarde da noite, às vezes até de madrugada. E é muito bom que as pessoas estejam ouvindo, né? O vereador Vitor Hugo é exatamente assim, é um vereador que trabalha muito, é muito dedicado ao trabalho, sabe? A vida dele é muito corrida. Hoje, esse ano, pela primeira vez, ele conseguiu tirar uma mini férias, né? E mesmo assim, nas férias ainda... Durante 4 anos, nunca tirei férias. E mesmo assim, não parou, mesmo na viagem curta que ele fez com a família, né? Porque, claro, a gente tem que priorizar também a família. Não podemos deixar a família de lado, né? Que, em primeiro lugar, sempre a nossa família, que é o nosso porto seguro, né? Hoje... Deus, em primeiro lugar, depois a família, né? Hoje eu tenho uma esposa maravilhosa que está grávida da minha 2ª filha e apoia 100% a minha vida pública, né? Então, isso traz uma tranquilidade, um conforto muito grande. E qual o nome da minha esposa? Aline. Da minha filha? Maia. Das duas, né? Fala que a Maia ainda não veio, deve nascer nas próximas semanas. Da esposa e da filha, né? Então, é Aline e Maia. Um grande beijo pra Aline e pra Maia, né? E eu tenho ainda minha filha Júlia, que também é E maravilhosa. pra Júlia, um grande beijo também pra Júlia, né? Só tem mulher dentro de casa, até cachorro é mulher, que é a Areta. Até cachorro, então você é o rei das mulheres, né? Só mulher dentro de casa. Ai, muito legal. E aí, então, assim, fala mais para as pessoas como que é essa questão do trabalho, 24 horas, como é que acontece, como é que funciona, para esclarecer para a população
como é que de fato trabalha, né? As demandas são infinitas, assim, a verdade é que o Estado te traz demandas infinitas. É problema de pessoa que está precisando de atendimento em hospital porque a prestação de serviço não é adequada, é rua que está precisando de sei lá o quê. Durante o meu mandato, por exemplo, eu prendi 4 pessoas. Prendi um estuprador, 2 assaltantes e 2 flanelinhas. Então, é um trabalho assim que, fora as questões de segurança pública, já tive que organizar, por exemplo, junto ao comandante de um batalhão, a recuperação de um caminhão frigorífico que tinha sido roubado de uma empresa em que tinha ido para o meio da favela, e a gente articulou, o motorista do caminhão foi dentro do caveirão para resgatar o caminhão roubado, né? Então, assim, as demandas são infinitas. Nossa, você que não loucura. faz ideia. Você não faz ideia. Imagina, esse motorista também ficou com história para contar, né? Não, mandaram vídeo dentro do caveirão lá durante a recuperação, mas conseguiram recuperar. Então, e a Polícia Militar, a Polícia Civil do nosso estado faz um trabalho sensacional de enxugar gelo, porque infelizmente a gente tem um judiciário que muitas das vezes é condescendente com a criminalidade. Óbvio, existem problemas com a lei, claro que existem, mas hoje eu não tenho a maior tranquilidade do mundo para dizer que o problema da segurança pública hoje é ideológico dentro do judiciário. A gente tem alterações para serem feitas nas leis, mas o problema é a cabeça dos nossos juízes. E eu costumo dizer que o Brasil não tem desastre natural, né? Mas em compensação tem um curso de economia da Unicamp e o direito da UERJ. Então, o que sai de magistrado ruim da UERJ e de outras universidades públicas por conta de uma mentalidade atrasada e que não funciona socialmente, que traz uma insegurança para a população, assim, é absurda. A gente tem um ministro da Justiça que comemora que 50% dos presos em flagrante, de criminosos presos em flagrante, são soltos na audiência de custódia. E aí se pergunta por que a criminalidade aumenta. Então é surreal, assim, a mentalidade dos nossos juízes é que precisa mudar. E enquanto isso, a população reclama, né, que o bandido que fez vários assaltos está na rua de novo, né? Exatamente. Vai contra os interesses da população, né? Você pegar, por exemplo, a Lei de Crimes Hediondos. Ela foi aprovada no Congresso com um texto que obrigava o criminoso que fora condenado por um crime hediondo que cumprisse 100% da pena em regime fechado. E aqui a gente tem essa imbecilidade chamada progressão de regime, que não sequer deveria existir em termos de regime aberto, semiaberto ou fechado. O que deveria existir é prisão e livramento condicional, ponto. Mas a gente criou essa excrescência que não faz o menor sentido e o STF disse que seria um direito constitucional previsto no artigo 5º lá e que não poderia haver o cumprimento integral. Então, um garantismo que a gente não vê, por exemplo, hoje com os presos do 8 de janeiro, que estão sofrendo uma verdadeira tortura física e psicológica por parte do Estado, e que a gente voltou à era da ditadura, que o Brasil voltou a ter presos políticos. Então, é um garantismo de conveniência, não é um garantismo ideológico verdadeiro que tente preservar a dignidade das pessoas, até porque alguém que comete um crime hediondo atenta contra a dignidade da vítima. E aí o STF disse que essas pessoas bárbaras que cometem uma hediondez, como o próprio nome da lei diz, deveria ser abençoado por uma progressão de regime. Você entende que tem uma parcialidade, então, nos julgamentos Com certeza, uma parcialidade ideológica absurda. Hoje o juiz sai da faculdade, passa no concurso, mas ele sai da faculdade com a ideia de que ele tem que fazer justiça e não aplicar a lei. O que já é errado. Assim. É óbvio que você tem que fazer justiça, mas com base naquilo que está escrito pelos parlamentares. O Montesquieu, há muito tempo, nos brindou com a teoria tripartite, que é basicamente cada um no seu quadrado. O executivo executa, o legislativo fiscaliza e legisla, e o judiciário julga com base naquilo que o legislativo definiu. Por quê? Porque o legislativo ele é o representante do povo. Com todos os seus problemas, mas de 4 em 4 anos
o parlamentar ele é obrigado, então se existe algum problema com o legislativo, então a gente precisa antes olhar para a população. Por que a classe política está tão incoerente com base nos princípios e valores da sociedade? Então tem muita gente votando errado, no final das contas. Mas o principal é essa separação de poderes serve justamente para esse peso e contrapeso. E hoje Isso a gente... que eu ia lhe perguntar. Então, só que hoje no Brasil a gente viu um inchamento do judiciário, uma total incapacidade de reconhecer os seus limites constitucionais, e aí ele acha que ele pode fazer tudo. Então ele legisla, ele é vítima, ele é o Ministério Público, ele é o julgador, ele aplica a pena. Então, assim, tá uma esquizofrenia institucional absurda. Eu vou te perguntar, isso que eu ia lhe perguntar agora, né? Se você acha que pesos e contrapesos está funcionando hoje no Brasil. Há muito tempo que não. Em 2019, em 2020, eu apresentei um pedido de impeachment do Alexandre de Moraes quando ele fez a abertura do inquérito, quando ele começou a presidir, né? Porque quem abriu foi Toffoli, obviamente depois daquela conhecida reportagem amigo do amigo do meu pai. Então ele fez ele abriu esse inquérito, e o STF desde então se tornou um tribunal de exceção. Ele não respeita os limites legais, ele faz tudo como quer. Quando você olha, por exemplo, o julgamento do Bolsonaro, é uma excrescência assim, absurda. Não existe um operador do direito com o mínimo de honestidade intelectual que possa defender um negócio desse. É um tribunal de exceção, mudaram regras à torta e à direita. Houve um golpe eleitoral no sentido não de fraude às urnas, porque a gente não sabe, e inclusive é um predicado das eleições, você meio que não sabe muito bem, mas o ponto todo que está amplamente documentado foi privilegiar o Tribunal Superior Eleitoral, privilegiar uma campanha política, censurando diversos programas. O Brasil Paralelo teve um documentário censurado. A ministra Carmen Lúcia falou que a gente ia censurar, mas só agora porque é muito perigoso. E a censura se estendeu. Não existe. As pessoas... Quem não consegue identificar a realidade que o Brasil está hoje é porque, no mínimo, não estudou história. Quem é detentor do poder, ele não vai abrir mão de bom grado do poder. Então, se uma instituição ela acumula um poder exagerado e não tem uma outra instituição para colocar o sobrepeso, ela vai se inflar até não poder mais. Então, por que juízes não abrem mão de... Até me surpreendeu recentemente. Regula, né? O Estado. Vamos dar um exemplo. Penduricalhos acima do teto. Agora teve o novo presidente do TST fez uma declaração maravilhosa, metendo o pau na quantidade de penduricalhos que tem. Mas ele é a exceção. O normal do ser humano é que ele vai aceitar aquilo e ainda vai falar, olha só, eu costumo dizer que a corrupção do judiciário e do Ministério Público acontece de diversas formas, mas a mais descarada é aquela dentro da lei, em que o CNJ declara um privilégio ali qualquer, um penduricalho ali qualquer, e ainda paga retroativo. Então, aqui em 2022 você tem direito ao auxílio livre. Aí, mas beleza, você foi concursado de 81, você vai receber retroativo desde 81. Isso é uma sacanagem assim, com os cofres públicos, com o suado dinheiro do trabalhador brasileiro, que vê o seu dinheiro indo para nada. E verdadeiros marajás dentro dessa casta política. E aí o juiz é político também, é agente político. Apesar de ser um agente político concursado, a teoria do direito administrativo diz que agente político é aquele que detém parcela significativa do poder de Estado. Então, é uma carreira de Estado, os juízes. Aqui no Brasil, a gente fez a opção pelo concurso público. Tenho minhas dúvidas se é o melhor modelo. Mas, enfim, a verdade é que o juiz ele é um agente político e faz muita política dentro do tribunal. Tanto que outra coisa que eu costumo dizer é que os presidentes dos tribunais de justiça, aí eu acho que essa exceção aí maravilhosa do novo presidente do TST, tomara que ele venha se cumprir, né, com tudo lá que ele falou,
Mas o presidente do Tribunal de Justiça hoje é basicamente um sindicalista de luxo, que está muito mais preocupado com os problemas da classe de magistrados do que com o sofrimento da população. Tanto é que eu tenho uma ação no STF contra a lei das custas judiciais. Ganhei, só perdi no que tange a majoração das custas judiciais, que hoje no estado do Rio de Janeiro, acho que, salvo engano, é a terceira mais cara do Brasil. E isso logo depois da pandemia. Então, na época, o presidente Henrique Figueira entrou com um projeto de lei na Alerj. Eu, basicamente, briguei sozinho ali. Foi aprovada a lei, ingressei no STF, ganhei, só que não ganhei na questão da majoração. Só que o argumento do desembargador na época, do presidente, era de que existem muitas ações dentro do judiciário. Então ele queria, basicamente, era criar uma cláusula de barreira econômica que pedisse às pessoas de acessar o judiciário, que, na minha opinião, é um absurdo. E aí, em compensação, você vê em juizado especial uma penca de juiz dando R$1.000 de dano moral para uma pessoa que teve prejuízos assim exagerados e de empresas que são extremamente contumazes. Então, o sistema hoje judiciário, ele favorece o litígio e não compensa, não repara os prejuízos que são levados para dentro do judiciário. Fora a prestação inadequada do serviço, que a gente sabe que, infelizmente, é um poder moroso, demora muito para dar uma resposta para o cidadão e que existem diversas falhas. Mas hoje, como a rede de incentivos no judiciário, por conta da vitaliciedade e por conta do ingresso do cargo, praticamente não existe incentivo para que seja de fato, que a gente veja de fato uma mudança. Mal ou bem, né? Não só uma celeridade, mas uma melhor justiça, uma melhor prestação do serviço judiciário. Eu, como advogado, já cansei de esquentar minha barriga no balcão para tentar resolver um problema. Tem juiz que acha que não tem que receber ninguém, que ele está acima, que ele não é, na verdade, um servidor público. Esses dias eu recebi até uma reclamação também de uma advogada que ela falou que é dificílimo até ser atendido pelo juiz, que agora com esse negócio de online, né? Atendimento online, não sabe se está falando com o juiz, se está falando com a parede. Eu já conheci juízes, eu conheço juízes que moram em outros estados, em que ele faz audiência virtual, mas o juiz sei lá, do Paraná, mas mora em Santa Catarina, e faz audiência virtual, que você é obrigado a despachar com a secretária. Então, assim, se tornou, e o CNJ, que em tese seria um órgão fiscalizador, já foi cooptado há muito tempo, então não faz absolutamente nada. Inclusive, todos os absurdos que a gente vê hoje no judiciário vêm do CNJ. E como sempre, o cidadão fica o prejudicado. O cidadão, né? o cidadão, o advogado, enfim, todo mundo que depende da prestação do serviço judiciário, que eu acho que é essencial, que é fundamental. Até se a gente quer uma sociedade civilizada, o judiciário deveria ser... Dá o primeiro exemplo. E é o agente que regula, que evita um pouco a selvageria. Só que, infelizmente, você tem hoje juízes que mandam soltar todo mundo, que são violentos e criminosos contumazes e mandam soltar. Será que evita a selvageria? Porque... é o que deveria evitar, porque senão... Pelas sentenças, pelos trâmites todos, parece que dá outra resposta para a sociedade, né? Perfeito. O que eu estou dizendo é que o judiciário deveria ser essa instituição que evita a selvageria. É por isso que, no final das contas, você acaba vendo um pessoal em Copacabana se organizando para bater em pivete. Por quê? Porque se a polícia prende, o judiciário solta e eles vão lá assaltar de novo, chega uma hora que o cidadão ele é obrigado a fazer a justiça com as próprias mãos. Porque todo mundo se cansa de apanhar o tempo inteiro. Então, se o judiciário deveria ser aquele negócio, falar, você não precisa recorrer à violência. A gente está aqui justamente para evitar isso. Só que, na verdade, ele solta os mais perigosos e não dá uma resposta adequada. Eu pensei exatamente nesse case que você deu. Tem diversos exemplos. Você sabe que eu trabalhei em Copacabana ano passado e eu troquei de local de trabalho justamente por conta da situação de Copacabana. Eu sou motociclista, né, que nem você também.
E por acaso eu sofri um acidente e tive que usar o transporte público, né? Porque ir de carro pra lá é também inviável, né? Inviável, não tem lugar pra estacionar, enfim. E um dia eu me vi, assim, num filme de terror que eu fiquei traumatizada, né? Por conta, né, de mais de 20 pivetes dentro do ônibus fazendo barbárie, as pessoas gritando com medo. A polícia andava até um trecho, mas não podia fazer nada. E se gritava que não vai dar em nada. Então, assim, na cabeça da marginalidade, seja menor de idade ou seja maior de idade, não vai dar em nada. Daqui a pouco eu tô na rua. É o que eles mesmos falam. Eu tenho uma Então, por isso que eu te falei, o judiciário, será que não tá dando a resposta exatamente o contrário? Eu tenho uma visão muito pragmática, assim. Tem determinados crimes e existe uma visão completamente corrompida dentro da nossa sociedade de, às vezes, querer qualificar tanto a vítima como o agressor, assim. Maldade, ela é uma coisa extremamente democrática. Ela vem em todos os em homem e mulher, preto, branco, amarelo, vermelho, não importa a idade, enfim, não importa se você gosta de menino, menina, ou seja lá o que for. Então, a maldade, ela é uma coisa inerente. Existem alguns estudos que dizem que 1% da sociedade, seja ela em qualquer lugar do mundo, não tem a capacidade de conviver em sociedade sem cometer agressões. Agressão é aquela violência injustificada. Por exemplo, a violência, ela nem sempre é errada. Vou te dar um exemplo. Alguém entra na minha casa, vai estuprar minha mulher, minhas filhas. Eu preciso ser uma pessoa violenta se eu quiser protegê-las. Então, a violência, ela não é errada e não é criticável 100% dos tempos. A agressão é. Então, você agredir é quando você pratica violência sem uma justificativa moral aceitável. Então, o nosso acordo lá, o Hobbes falava do contrato social. A verdade é que o contrato social nos dado pela Constituição de 88 é uma porcaria. Um Estado que basicamente vive da fantasia, em que políticas públicas foram transformadas em direito, sendo que, na verdade, você precisa de previsão orçamentária. Se alguém precisa pagar por aquilo que você quer, isso não é direito, isso é privilégio. Pode ser uma benesse do serviço do Estado para tentar melhorar a sua sociedade, mas não é um direito. Não tem como, por exemplo, eu dizer que eu tenho direito à educação. Eu posso provocar o Estado e falar, olha, seria legal ter uma política pública para que a gente tenha uma sociedade coesa, culturalmente unida, com um mínimo de conhecimento básico. E aí acaba saindo uma pesquisa recente que apenas 7,7% dos adolescentes que saem do colégio sabem ler e fazer operação matemática. Então, nesse ponto, se a educação é um direito, o Estado não sabe prover. Mas óbvio que não é um direito. Ele pode ser uma política pública que eu sou totalmente a favor, não dos moldes que é hoje. Então, direito é o quê? É aquilo que, se você não fizer, eu posso exercer. Se você ficar quieta, eu consigo exercer liberdade, propriedade, vida. Para eu exercer esses 3 direitos, basta que você não restrinja a minha liberdade, basta que você não me mate, basta que você não me roube. Então, isso é um direito. E o Estado brasileiro, ele não garante esses direitos. Se alguém entra na minha propriedade e eu mato essa pessoa, eu corro o risco de perder minha arma, de ser preso em flagrante, de sofrer anos e anos num processo judicial, num inquérito policial, que se pegar um servidor público ruim dentro da polícia ou do judiciário, eu posso ser condenado injustamente. Mas e o bandido que tentou invadir a sua propriedade? Ele tem vários direitos. Né? Exatamente. Então, assim, aí ele pode ser solto na audiência de custódia. E ainda uma magistrada oferecer cafezinho, perguntar e falar, nossa, você é aqui de novo? Tá com frio? Então, assim, o acordo feito no Estado brasileiro é horroroso. E o resultado é isso que a gente vê a nossa sociedade do jeito que está, com índices alarmantes de criminalidade. Você sai de casa hoje e não tem certeza se vai voltar.
E a gente precisa mudar isso. Se a gente não tiver um Bukele da vida... E uma outra coisa, aí você vê lá, foi o Trump na ONU discursar, distribuiu bordoada para tudo quanto é política que prejudica a sociedade americana, e o Lula sobe para defender que organização criminosa não pode ser declarada terrorista. Então é esse o nível de Estado que a gente tem. A gente tem o filho do ministro da Justiça que advoga para uma empresa que está sendo investigada no esquema com PCC de adulteração de combustível. Então, assim, está muito complicado. Se o brasileiro... Eu acho que essa próxima eleição é muito provavelmente a última esperança do nosso país, e eu digo isso com muito conhecimento de causa, porque quando eu estava no mandato, eu recebi muita gente da Venezuela. Eu recebi um doutorando que estava fazendo doutorado aqui na UFRJ, e ele falou, cara, assim, é bizarro a similaridade de situações, e ele tinha acabado de perder um professor que morreu de fome dentro de casa. Foram descobrir que ele estava morto 3 dias depois. Eu, como professora da rede do Rio de Janeiro, eu também recebi muitos alunos venezuelanos. E eles contavam histórias de muito sofrimento. Criança traumatizada. Eu tive um apoiador que teve que comer rato, porque o pai viajava, ele trabalhava na Odebrecht, viajava e voltava com mantimentos, só que uma vez ele ficou barrado, porque acho que algum problema político, e aí ele e a família tiveram que comer o rato. Mas aí esse aluno de doutorado falou, cara, assim, você falava que a Venezuela ia virar uma ditadura e ninguém acreditava. Então, a miopia, aquela coisa do sapo, ela é muito real. Então, a temperatura vai aumentando. Quando o sapo perceber, já morreu cozido. Então, as pessoas precisam ter a noção de que a liberdade ela é um princípio, um direito que precisa ser resgatado de forma regular. Você não pode simplesmente... Porque como a gente tem uma geração que... Primeiro, que a ditadura que a gente viveu, sim, a ditadura começou em 68, teve muitas atrocidades, mas se você se comparar com a ditadura cubana, por exemplo, não chega nem perto. E como era uma ditadura de um viés político muito óbvio, assim, e diferente de uma ditadura socialista que tem por objetivo criar uma casta, uma elite política milionária e o resto é todo mundo pobre. Uma ditadura de direita não costuma ter esse tipo de parâmetro, né, de sociedade. Então você olha, por exemplo, a ditadura Singapura, por exemplo. Você vê algumas ditaduras, principalmente no Oriente, que não são comunistas, você vê que existe repressão, mas que o país acaba prosperando. O Chile é um exemplo. O Chile foi uma ditadura extremamente sanguinária também, mas que adotou princípios liberais, então a sociedade prosperou. Agora que estão com o esquerdista, o Chile está começando a decair, mas por muito tempo foi o país mais próspero da América Latina. Na verdade, nenhuma ditadura é legal, né? Nenhuma. A liberdade é que é muito importante, né? E vou te falar mais, nem a ditadura da maioria. A gente tem um sistema democrático muito corrompido, em que o voto deveria ser mais qualificado. Existe o maior problema da democracia é o populismo. E se você, enquanto sociedade, não começar a debater alguns freios de que quem pode votar é quem não está sendo seduzido pelo populismo, a gente começa a ter problema. E isso, a Finlândia, que foi o primeiro país a ter um voto mesmo amplo, o primeiro foi a Nova Zelândia, mas depois veio a Finlândia. E a Finlândia, logo quando aprovou o voto, a Finlândia não permitia que pessoas que recebem subsídio do Estado pudessem votar. Porque você vê existe uma corrupção de motivação. Acaba sendo uma compra de voto. Qual que é o maior esquema? É eu roubar R$5 de alguém e distribuir R$1 para todo mundo. Eu vou ter voto desses 5 até o resto da minha vida. E aí eu digo que é tanto o empresário que recebe subsídio do Estado, como também a pessoa mais carente que recebe subsídio do Estado. Mas se você recebe uma benesse do Estado, direta ali, um negócio, você não vira compra de voto. Hoje você tem um Bolsa Família que pega 95 milhões de pessoas. E qual que é o resultado disso para a nossa sociedade? Uma população que não trabalha,
que não é economicamente ativa, da forma correta de se falar. E aí fica uma votação completamente populista, em que o político parasita fica roubando de uma elite que produz muito, que é uns 30%, e faz a distribuição do dinheiro dessas pessoas para um monte de pessoa que não está trabalhando. Essa semana também eu presenciei um comerciante, né, que reclamou da questão de tendo dificuldade para arrumar mão de obra para o seu negócio, porque quando consegue, eles não querem que assine a carteira, porque está recebendo Bolsa Família, ao mesmo tempo a empresa não pode se colocar numa situação de risco. E aí, uma situação bem difícil, e eles estavam buscando alternativas de como ter a mão de obra e não se estar em erro, né? Trabalhista, e aí foi até mencionado a questão do jovem aprendiz e tudo mais. Eu gosto muito do modelo do imposto de renda negativo, né? Em que você cria um patamar, então o Estado poderia complementar, mas vinculado ao emprego. Então você cria um incentivo de produção. A pessoa ali tá na pobreza, mas, pô, cara, olha só, se você trabalhar de atendente não sei aonde, o Estado vai chegar e vai te complementar com uma renda. Do que o modelo de hoje, que é basicamente premiar o parasitismo. Aí a gente é obrigado a ver pessoas na loja da Apple comprando iPhone 17 Pro Max com dinheiro de Bolsa Família. É surreal. A situação. Vamos pedir uma música? Voltamos, queridos ouvintes. Agora vamos para o nosso quadro Fala que eu te escuto, com as demandas da população do centro, São Cristóvão, Santa Teresa. Boa tarde, professora Isis Viana. É aqui de São Cristóvão. A gente pede aí para a Rádio Tropical para nos ajudar a restaurar o gradil e a morada externa da Quinta da Boa Vista. Ver se pode nos ajudar nesse sentido, porque vai beneficiar o lazer do bairro Imperial, a cultura e o meio ambiente. Tá? É o gradil e a morada externa da Quinta da Boa Vista. Deus abençoe e guarde, tá? O Marcos Coelho, São Cristóvão. Um pedido muito pertinente, população de São Cristóvão muito atento ali aos cuidados com a região. Um grande abraço, Marcos, um grande colaborador aí da região de São Cristóvão. São Cristóvão tem uma história boa. De moradores. Eu conheci uma vez foram 2 irmãos, né? E aí eles queriam investir, e o Rio de Janeiro basicamente começou nessa região, centro da cidade, São Cristóvão, enfim, eram áreas nobres aqui da cidade. E aí tava começando até um burburinho, Barra da Tijuca, não, mas longe pra caramba, aquilo nunca vai vingar, tal, não sei o quê. Aí tiveram 2 irmãos, o pai de um amigo meu. E aí eles falaram, não, vou comprar imóvel não sei aonde, blá, 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 blá. Beleza, um irmão comprou na área de São Cristóvão e o outro comprou na Barra da Tijuca. Um ficou milionário e o outro não, que é uma tristeza, porque São Cristóvão era um lugar que tem um potencial muito grande, sempre foi um bairro de um poder econômico, uma pujança econômica sensacional, mas que, infelizmente, por conta da má prestação do serviço público, foi degradado ao longo dos anos, o que é uma tristeza, porque é um bairro que dá, sim, para você passar por uma revitalização e principalmente de melhorar, né, a questão de indústria, de comércio ali na região, que é uma região central que, se fosse melhor organizado, poderia se recuperar. É um bairro histórico, né? Bairro histórico, sim. E era ótimo. Tem alguns condomínios novos ali, muito bons, muito bonitos, né? E há pouco tempo a gente recebeu uma reclamação até da gerência local, né? O pessoal criticando a atuação da gerência local de São Cristóvão, em falta de atuação em relação a uma feira de cacareco, né? Que tem ali. Que é antiga, né? A feira, sim, né? Mas parece que não está sendo muito legal a forma que está sendo organizada, colocada, a rua que foi colocada.
parece que está desvalorizando também alguns imóveis. É uma pena. Dando alguns transtornos ali para a população. Aí também foi... Acho que quem é do centro também conhece, né? Esse problema. Esse legado dos cacarecas. Da prefeitura, assim, o descaso da prefeitura ao longo dos anos com determinadas regiões da cidade que levaram à degradação de vários bairros aí. Bairros que eram considerados nobres há algumas décadas atrás. Potencial, né? Histórico, turístico. São Cristóvão é um clássico exemplo disso. Assim, Vamos para o próximo? Fala que eu te escuto. Eu preciso que realmente venham me ajudar e tirem a banca de jornal da frente do prédio. Dizem que ela é móvel. Se for muito difícil tirar, pode colocar lá na outra ponta, mas tirar da frente do prédio, que está tendo muito assalto, entendeu? Está tendo muito assalto, está prejudicando os moradores e ela vive fechada 24 horas. Essa banca de jornal é ali na Rua do Senado, número 230, que não está tendo mais utilidade, está ali abandonada a banca de jornal. Falar com a ordem pública. Há um tempo atrás estava tendo, parece que, uma dinâmica aí de mutirão para retirar essas bancas, mas essa ficou de fora, né? A gente conseguiu aqui no programa, né? O Vitor Hugo conseguiu a retirada de uma banca, se eu não me engano, acho que foi na Avenida Chile. E agora tem mais essa banca aí para ser retirada. Eu, como deputado, eu mandei tirar as bancas também. Falava lá com o Breno Carnevale da época, como secretário de Ordem Pública. E aí eu já acionei ele algumas vezes, porque tem umas bancas ali que, pelo amor de Deus, né? Estão largadas e não é feito. Acaba servindo de esconderijo para ladrão, né? Exatamente. Dar bote nas E pessoas, isso é muito importante, assim, porque as pessoas precisam ter consciência de que o poder público ele dificilmente vai ter olhos para tudo e todos das coisas que acontecem na cidade, ou no estado, ou no país. Então esse ímpeto de denunciar ele é fundamental para que a gente consiga algum resultado. E principalmente você ter um parlamentar que faça reverberar a sua voz é de extrema importância. Falo isso para todo mundo. Cara, ainda que não seja eu, tem alguém, tem um vereador, tem um deputado federal, tem um senador que você consiga cobrar a prestação adequada do serviço público, porque faz muita diferença. Assim, o governador não vai atender um senhorzinho do bairro de São Cristóvão, muito difícil, mas ele atende um deputado. Então o secretário X, Y, Z, dificilmente você vai conseguir marcar uma reunião para reclamar, mas o vereador, ele vai. Então, vereador é o principal, que está mais próximo da população. Exatamente, né? A classe esse política é o nome, que tá... vereador, né? Vereador, é quem está mais próximo da população. Exatamente. Né? Aqui na área residencial do centro, né, sempre teve muita dificuldade da CEOP estar atuando, né? Na verdade, uma coisa rara. Depois que o vereador Vitor Hugo veio para cá, começou a atuar aqui, é que a gente começou a ver mais atuação. Legal. Né? Graças a Deus que continue assim, né? Vamos pro próximo? Fala que eu te escuto. Oi, boa tarde. A gente tá com problema de vazamento novamente na rua Visconde da Gávea, na esquina com a rua Marcílio Dias, do entupimento dos bueiros. A gente estava com esse problema desde março, resolveram depois que a gente falou com vocês, eu acho que era lá por volta de julho, agosto, só que agora voltou a entupir de novo. E a gente já entrou em contato com a prefeitura, né, no 1746, já viu Colurbe, já viu tudo e nada deles irem lá resolver. Inclusive, um dos protocolos da prefeitura falou que não tinha vazamento nenhum, mesmo eu anexando fotos, vídeos, e não resolveram o problema. Será que vocês conseguiriam resolver novamente? Obrigada, hein? A gente já havia entrado há um tempo atrás, né, como ela bem falou, pedindo a Águas do Rio para que resolvesse a situação, e foi resolvida há um tempo atrás. E agora parece que retornou, né, o problema.
Mas há pouco tempo saiu uma reportagem no Diário do Rio, que até a manchete era assim, cocô para todos os lados na calçada. Parece que a água do Rio estava deixando intencionalmente entupir, né, os bueiros, né, o esgoto dos imóveis que estavam com dívida, com débito. Lembrando que... Mas como é que eles fazem isso? Lembrando que estão trabalhando por estimativa, esgoto por estimativa, né? Que eu acho um absurdo. Então a gente precisa verificar se é esse o motivo ou não, né? Também vamos avaliar. Acho difícil que a Águas do Rio fosse deixar propositalmente entupir, porque não tá pagando. Mas nem sei como é que eles fariam isso. Bom, se você deixa de fazer a manutenção, já é um proposital, eu entendo. Pode ser, mas vamos ser otimistas, né? Não vamos entender mas que tem que acionar, seja um equívoco. Vamos acionar novamente aí para a Rua Marcílio Dias, tá? Pode ficar tranquilos que nós vamos novamente fazer contato. Vamos pro próximo? Demorei muito para mandar, porque eu não sabia. Eu tive que pedir informação para me mandar ele. Inclusive, eu não sabia. Mas eu estou dizendo, eu moro na Rua Ocidental, 606, 102, Santa Teresa. E aqui é muito fácil de chegar. Chegou no Almirante Alexandrino, lá em cima, Almirante Alexandrino. Tá dando... Almirante Alexandrino, descer na Rua Arão Reis e entrar na Rua Ocidental. É no finalzinho da rua quase, né? Quer entrar na Rua Ocidental direto. Tá dando caminho de casa. Não, já sei quem é. Essa é a Dona Sônia. A que tá tendo problema com Águas do Rio, que tá tendo infiltração na casa dela, Alexandre, tadinha, casa toda com infiltração, é na cozinha, a cozinha dela acabou, é sala, cozinha, já tá comprometendo a estrutura. Nossa. É uma senhora que mora sozinha, não tá nem dormindo direito, preocupada, quando chove fica igual uma cachoeira. Ela mandou um vídeo. Eu mandei à noite pro Vitor Hugo, é aquilo que você falou, o parlamentar ele trabalha às vezes 24 horas. Eu recebi essa demanda à noite eu mandei pro Vitor Hugo, imediatamente ele me respondeu que ia fazer o acionamento da gerência de Águas do Rio. No dia seguinte estava a equipe indo lá. Essa semana toda a gente batendo, porque a gente nem esperou passar o programa, né? A gente já, uma emergência dela, mas... Você tem que ver, o vídeo parecia cachoeira, assim, dentro da casa dela. Um absurdo. Não, outro dia eu fiquei quase 8 horas tentando que alguém fosse na casa de uma família recolher um corpo, que já estava 2 dias lá. Eu tive isso no meu prédio também, um problema absurdo, assim, absurdo. Aí o corpo de bombeiro joga para um, o SAMU joga para outro, ou seja, burocracia no final das contas. Aí chegou uma hora que eu tava já estressado, eu falei, vem cá, se pegar esse corpo e jogar no meio da rua, você vai ter que recolher, né? Ele, não, se estiver na rua, sim. Eu falei, cara, olha que absurdo isso, cara, é surreal. Tem que esperar a clínica da família atestar o óbito. Não, eles já tinham atestado da clínica da família. Mas isso é irrelevante. Pouco me importa se é SAMU, Corpo de Bombeiro, Defesa Civil, isso... O cidadão ele tem que estar se lixando para a burocracia do Estado. Tem muita gente ganhando muito bem. Bombeiro ganha bem hoje em dia, policial ganha bem hoje em dia, agente de saúde, às vezes. Mas, assim, o servidor público hoje, é ele que precisa resolver esse problema. Não dá para você ter uma pessoa com um corpo dentro de casa e uma entidade ficar empurrando para outra. Dá teu jeito, melhore seu protocolo. Você que tem que acionar. Agora, ficar empurrando com a barriga, um negócio desse... Pô, aí a pessoa que me ligou era uma agente de saúde, falou, olha, a família já está com atestado, mas a gente não está conseguindo. Aí o município diz que não tem onde armazenar. Aí eu precisei ligar para o secretário de saúde para tentar arrumar um hospital, que isso sem ser deputado, porque eu já estou fora do mandato. Mas, pô, é um absurdo, assim, é um negócio que causa uma indignação muito grande. Isso porque a pessoa tinha conhecimento, né? Você que conhece bastante gente de influência, imagina um cidadão comum. Tá ferrado, tá estrepado, não tem jeito. Exatamente. Vai ficar com o corpo um mês.
Ou então joga no meio da rua, porque aí vem o bombeiro buscar. Não, teve o caso, né, até de um filho que tava levando o corpo da mãe no carrinho, né? Surreal, e foi agredido, mas foi um ato de desespero dele, né? Surreal. Foi um ato de desespero. Tem mais fala que eu te escuto aí? Semana acumulou. Semana passada tivemos um problema técnico e aí acumulou as demandas. Pode mandar. Que eu vou ainda salvar a Isis, que eu vou mandar pra ela, tá vendo? Isso aqui é na Rua do Lavradio, onde tem o Rio Cenário, um lugar que fica um monte de pessoas, né? De dia almoçando e coisa e tal, de noite curtindo a boemia, e crianças passam quando vêm da escola, né? E usam a calçada para poder se proteger do sol e não ficar no meio da rua, é claro. E aí isso aí, um risco eminente. Cadê a Defesa Civil? Para poder colocar a calçada inabitável, né? Tem que colocar uma cerca, não é uma cerca de plástico não, que escreve Defesa Civil, uma cerca de plástico. Criança não vai obedecer isso. Quer dizer, tá bem claro aí o aviso, mas a calçada tá liberada. A calçada deveria estar como? Com um tapume, né? Para não ter passagem, e aí as pessoas utilizaram o outro lado da calçada, porque se cair, vai cair ali onde está um espaço à frente do prédio, né? Então, essa senhora, ela tá preocupada que o prédio não está em mau estado de conservação, e aqui no centro a gente já tem histórico de vários imóveis, né, ditos abandonados, que estão caindo, né, que caíram. Já teve uma pessoa que perdeu a vida, né. Tem a questão do IPTU, né, que muita gente acaba, né, abandonando não, ficando com seus imóveis vazios, sem conseguir vender ou alugar. Outra questão da regularização fundiária que não acontece, que deveria acontecer, então acaba aí sim tendo, de certa forma, um abandono. E aí ela pede que seja colocado um tapume para evitar que as pessoas estejam circulando e de repente caia. Então ela pede que seja colocada uma sinalização ali para proteger as pessoas, principalmente as crianças. Sobre IPTU, eu apresentei um projeto de lei na Câmara de Vereadores que vai criar isenção de IPTU para bem de família. Então, você, cidadão carioca que tem um imóvel, vai poder botar um imóvel por CPF, apresentar isso para a prefeitura, e aí a prefeitura vai ficar proibida de te cobrar IPTU. Qual que é a lógica disso, né? A gente tem inúmeros programas, Minha Casa Minha Vida, não sei lá, beleza, aí a pessoa ganha, a pessoa tem um imóvel, e isso acontece em muitas famílias de classe média, em que por N questões, acabam tendo dificuldade de pagar o IPTU, seja porque a prefeitura é um especulador imobiliário bizarro, não respeita sequer a decisão da STJ, que disse que o valor de venda do imóvel é o que vale para o cálculo do ITBI, mas enfim, e agora vai piorar muito mais, porque com esse cadastro aí nacional de imóveis, eles vão fazer atualização com base no tirei da minha cabeça, e vai aumentar absurdamente os IPTUs. Então as pessoas não vão ter condições de pagar o imposto predial daqui a uns anos. Você pode anotar isso. Então a gente apresentou esse projeto de lei que o bem de família ele não poderá ser tributado. Se a gente tem na Constituição que o direito à habitação é um direito constitucional, o direito de propriedade, porque hoje em dia você não é dono de nada, você paga um aluguel pro teu prefeito. Então a ideia é justamente privilegiar o direito de propriedade, o direito à habitação, e que a prefeitura não possa te cobrar IPTU sobre um imóvel vinculado a um CPF. Então a gente espera que a Câmara de Vereadores tenha essa sensibilidade de preservar o que é de fato um direito. Porque para eu exercer meu direito de propriedade do meu único imóvel, basta que a prefeitura não me cobre nada. E aqui no centro a gente tem um problema também muito sério em relação ao IPTU, Alexandre. Especulação. É super valorizado, Exatamente. né? Principalmente dos imóveis comerciais. Que torna eles inviáveis economicamente. Então... E aí um custo altíssimo para se manter um negócio aqui no centro, e isso muitas vezes gera o esvaziamento
aqui do centro, né? Muitas lojas fechadas. Por isso que eu estou esperando que o governador Cláudio Castro regulamente a minha lei para que a gente consiga melhorar a situação do centro da cidade, né? Gente, para quem não sabe, Alexandre Freitas é autor da Lei 9.722, de 21 de junho de 2022, que institui o Programa de Recuperação do Setor Comercial e dos Imóveis Comerciais do centro da cidade do Rio de Janeiro. Então, Alexandre, vamos falar um pouquinho dessa lei? Chegou a hora tão esperada do público, a hora de falar sobre a Lei 9.722 de 2022. Eu quando estava no meio do mandato... Como é que foi essa criação, o cenário que estava? Assim, eu pegava o metrô, né? Primeiro que eu já conheço o centro já há muitos anos, né? Eu sou advogado desde 2011, fora isso fui estagiário, então eu frequento o centro da cidade, já trabalho já há alguns anos. E aí, logo nos primeiros anos de mandato, eu recebi uma comissão, né, de algumas empresárias aqui do centro da cidade falando dos problemas. Eu já, obviamente, que eu ia identificar, porque eu ia de metrô para a Alerj. Eu fui ter blindado, né, alugar um blindado por questões de segurança pessoal só um ano depois da minha atuação como deputado, que aí eu andava armado 24 horas por dia e andava de blindado, mas não andava de motorista de segurança. Eu recebi aqui uma mensagem aqui do Fala Que Eu Te Escuto, só antes de você começar, que o seu apelido era Depugato. Depugato dos chinelos contra penduricários. É porque assim, eu odeio usar sapato. Então é óbvio que eu ia de sapato para Alerj, mas lá no meu gabinete eu tinha um chinelinho, um parzinho de chinelo que eu transitava, exceto no plenário, né, que eu quando eu precisava, quando era dia de sessão, eu obviamente botava terno, gravata, enfim, apesar de não gostar muito de gravata também, mas... Cumprir a formalidade. Né? Tinha que cumprir a formalidade, a liturgia da casa. Mas aí eu tinha esse par de chinelo que eu ficava transitando pela Alerj de chinelo, né, e era ótimo, porque foram descobrir que eu era deputado quase um ano depois. Na Alerj na entrada dos deputados tem um monte de gente que fica pedindo coisa, né? Então eu descia eu de calça jeans e blusa normal pra, sei lá, fazer alguma coisa e nego nem pedia nada, né? Passava ali batido. Foram descobrir que eu era deputado. O gato passava batido. Isso aí E como é que essa comissão descobriu o depugato? Então, aí me visitaram lá e trouxeram essa demanda. Eu falei, cara, eu concordo 100%, vou e volto de metrô aqui, sei como é que tá degradado o centro da cidade, reconheço como grande responsável as ações do prefeito, Eduardo Paes, durante muitos anos, Crivella também não ajudou muita coisa, e que degradaram o centro da cidade de uma forma assim, absurda, desde as obras do VLT, que levaram um monte de gente à falência, e o centro foi se degradando com o tempo. Então a gente apresentou esse projeto de lei, que criou o programa de recuperação, que cria basicamente uma zona franca no centro da cidade. Então, os produtos aqui sofreriam redução de ICMS, os serviços poderiam também sofrer redução de ISS. Foi quando a gente apresentou o projeto, na época, até eu era vice-presidente da Comissão de Tributação da Alerj, e aí eu entrei em alguns debates de discussão com o Luiz Paulo, que era o presidente, ele falando que não podia, que não... Eu falei, Luiz Paulo, pode, não pode, fizemos audiência pública. Teve audiência pública? Teve audiência pública, a prefeitura foi, inclusive falou, não, a gente já aplica uma lógica parecida na região portuária, em que o ISS sofre redução ou até isenção. Aí ele falou, não, tá bom, você tá certo. Então aí a gente conseguiu criar meio que essa zona franca, que é basicamente uma autorização ao Poder Executivo para que ele reduza, inclusive também das contas de consumo. Então água, luz e gás também poderiam sofrer redução para os imóveis aqui da região. Só que ela foi aprovada, sancionada pelo governador, mas até hoje não foi regulamentada, desde 2022. Então a gente está nessa luta até hoje para que ela seja de fato implementada, porque a lei existe, pode ser aplicada, mas não vem sendo aplicada. Então, por falta da regulamentação. Por falta da regulamentação. Inclusive, na época, eu conversei com o prefeito, Eduardo Paes, ele veio uma requisição dele para que fosse ampliado
o projeto, porque a lei ela tem um anexo que delimita a região onde vai acontecer os benefícios fiscais. E aí o prefeito pediu que incluísse a zona portuária, a gente incluiu. E então a lei assim está pronta para ser aplicada. Só precisa agora que o Estado de fato aplique e a Prefeitura também. E como é que está assim, o encaminhamento? O que você pode dizer? Hoje eu não sou mais deputado. Se eu fosse deputado, eu estava cobrando até agora, mas sem ser deputado é muito complicado, né? Porque você perde a força política, você perde a representatividade. Então o ideal é que algum deputado comprasse essa briga, que algum vereador comprasse essa briga, para que tivesse mais força política para isso. Eu sou um mero pré-candidato hoje em dia, assim, óbvio que a gente tem o respeito da classe política, tem o reconhecimento, muitas demandas a gente consegue resolver, mas é fato que sem mandato você fica muito limitado. Não tem como eu hoje pegar o telefone e falar, governador, me recebe aí. Isso não acontece, não tem como. O que você consegue falar. Então, o melhor caminho para uma pressão política é um deputado ver que essa lei está em vigência e é boa, vai privilegiar a população. E eu acho que, sendo bem sincero, é o melhor instrumento hoje de revitalização do centro da cidade. Não consigo ver outra solução do que um benefício tributário para que você incentive as pessoas a virem. Porque hoje ninguém quer vir. Tem muita propaganda sobre o projeto Reviver Centro. Eu acho que vai demorar muito. E assim, precisa que o retrofit, a construção, isso vai demorar 3, 4, 5 anos. Então, se você consegue reduzir... Se bem que o Reviver Centro já tem mais do que isso, né? Tô sendo gente boa. Tô sendo gente boa na minha previsão aqui. Mas a verdade é que é muito moroso, assim. E como é que você vai trazer... Atrair investidores. Não, né? Mesmo assim, como é que você vai atrair gente sem comércio embaixo? Você vai dar 8 horas da noite, isso aqui é Zumbiland, pô. É cracudo pra tudo quanto é canto. Então, assim, não dá. Por que eu compraria um imóvel? Tem muita gente que está comprando como investimento, pensando, daqui a 10 anos vai estar bom. Mas é uma incerteza muito grande. E os preços até estão razoavelmente atrativos, mas a pessoa vir morar, vai morar aqui como? Que é a pessoa assim, de classe média que vai descer, dar de cara com um cracudo e vai falar, tô bem aqui. Não dá, assim. Não... Mas sem falar que precisa dos serviços, né? Precisa Exatamente, ter uma padaria, não tem barzinho, nada, um não local tem pra nada. comprar, alguma coisa, um utensílio doméstico, uma ferramenta que precise utilizar em casa, uma panela. Deixa eu dar um exemplo aqui, qual que é esse aqui da Caixa Econômica? O edifício central ali. Pode ser que dê certo, mas até construir... vai ter um mercado ali embaixo, beleza, mas até construir, vai esperar? Então, assim, eu acho que a minha lei, ela é o melhor instrumento de revitalização do centro da cidade. Se ela for aplicada, acho que em menos de um ano a gente consegue trazer comércio para cá, porque é isso que vai gerar as pessoas a falar, vou morar lá porque aqui tem comércio, tem movimento. Eu não vou dar de cara com uma fachada lotada de mendigo. Por quê? Porque vai ter um comércio ali aberto. E aí, o comerciante, se der mendigo, o comerciante vai perturbar o batalhão, vai perturbar o segurança presente. Então você cria uma vida ali no entorno que... Vai perturbar os que estão aqui ainda. Exatamente, né? porque a lógica da prefeitura hoje vou criar moradias achando que vai atrair pessoas. Não vai. O que vai atrair pessoas é um ambiente de salubridade em que as pessoas, beleza, o preço tá bom para eu morar, o aluguel tá tranquilo, vou vir morar aqui porque eu vou ter serviço e vou conseguir consumir aqui na região. Não vai acontecer o que eu acabei de falar, da pessoa sair na portaria, dar de cara com cracudo. Como tá, por exemplo, Copacabana hoje em dia. Copacabana já foi tomada por cracudos também, graças à prefeitura, que tem IPTUs extorsivos, e aí as pessoas deixam de morar em Copacabana. E aí começa a ter um monte de assalto, de não sei o que, enfim. A degradação natural de quando o poder público não se faz presente. Essa semana eu também tive conhecimento de que uma pessoa teve o interesse de montar uma loja aqui no centro e quando se deparou com um valor, um negócio que até prosperaria bem aqui no centro, né?
de peças de moto, uma coisa assim, né? E aí, porque tem muito entregador, né, de moto, iFood, entrega de documento e passantes, né, também, né? Pessoas que trabalham em outras empresas e vêm trabalhar de moto. Só que por conta do valor do IPTU, não quis ficar. Já que você falou na questão dos motociclistas e motoqueiros, eu que também sou, né, como você bem disse, eu tenho uma moto também, eu sou apaixonado, desde sempre ando de moto. Eu também, um outro projeto de lei que eu apresentei na Câmara dos Vereadores é o de obrigar a Prefeitura a mapear as calçadas que podem receber estacionamento de motos. Isso, eu fui em Buenos Aires uma vez, num jogo do Fluminense, né, eu sou tricolor, e lá eu vi que as calçadas são ocupadas por motos de maneira ordenada. E a gente, principalmente aqui no centro da cidade, a gente tem calçadas extremamente ociosas que comportariam estacionamento de moto, mas que o prefeito não se mobiliza para organizar absolutamente nada nessa cidade. E aí acaba que fica essa bagunça, né? E aí você, motociclista, não consegue parar em vaga de carro direito. Se para, corre o risco do carro bater na tal coisa que já aconteceu comigo, por exemplo. Minha moto parada numa vaga de carro, uma mulher manobrando com uma Fiat Toro, bateu na minha moto, destruiu o negócio, gastei uma grana com o conserto e ainda estou processando ela agora para ver se eu recupero esse dinheiro perdido. Aí, assim, o número de motociclistas tende a aumentar, né? Com certeza, cada vez, com certeza. Né? E dá para fazer. O ponto todo é que dá para fazer. É um negócio que vai organizar a cidade, vai melhorar para o motociclista, vai trazer menos risco para o motociclista e todo mundo sai ganhando. O problema é que existe uma falta de vontade política de ordenar a cidade de uma forma eficiente. Porque não faltam calçadas ociosas e capazes de receber estacionamento de moto. O vereador Vitor Hugo, ele também tem uma lei sobre as faixas exclusivas de moto, que também é muito boa. Legal, sim, fundamental. Eu dou graças a Deus quando tem essa faixa, principalmente ali na linha amarela. Que antes a gente ganhava umas fechadas, né? Quando passava ali. Agora com aquela faixa azulzinha ali é muito bom, sensacional. Eu sou muito agradecido. Mas é muito importante ter esse olhar para os motociclistas, porque é o transporte do momento, as motos, né? Sim. Porque é um transporte rápido e barato. Sim, perfeito. Né? Sem dúvida. Realmente é muito necessário, né, que seja olhada essa lei 9.722 de 2022, porque o centro realmente precisa de que seja feita alguma coisa para ontem, sem dúvida. Com certeza. E você acha que de repente causaria algum impacto para o estado, para o município, a aplicação dessa lei, que justificasse essa não regulamentação ainda? Não vejo, porque hoje o centro arrecada muito pouco. Então, quem quer arrecadar 20 acaba arrecadando 0. Quem quer arrecadar 50 acaba arrecadando 0. Então, é melhor você arrecadar 10 e ter 1 milhão de pessoas pagando 10%. Do que você tentar arrecadar 50 e não ter ninguém pagando. Então, a lógica do tributo, que muita gente não conhece a curva de Laffer, é essa. Se você cria um desestímulo à produtividade, no final das contas você arrecada 0. Se você sufoca quem produz de uma tal forma que o trabalho passa a não ser vantajoso para quem está trabalhando, o cara vai chegar e falar, quer saber, vou viver de renda. Eu vou vou viver de Bolsa Família, é isso que está acontecendo. Então, as pessoas não querem melhorar a produtividade. Assim, o Estado ele não trabalha para melhorar a produtividade, trata quem produz como um vilão, como se fosse um explorador da classe trabalhadora, o que é uma imbecilidade monumental, que já foi refutado já há muitos anos. Então, ele não valoriza quem produz, ele não valoriza a liderança de quem quer empreender. E aí você acaba sufocando, até que chega uma hora que as pessoas pegam a sua mochilinha, mete o pé para outro país, ou simplesmente se cansa e vai viver de renda numa praia aí qualquer. O que eu conheço de gente que foi para Portugal não está no gibi. E a tendência é piorar, porque aí vem nível federal com a reforma tributária que também vai extorquir todo mundo que produz, enfim. Então eles querem pegar uma parcela pequena de que produz, que é capaz de produzir,
e tentar jogar para Sustentar baixo. a massa. E existe a esquerda tem um projeto. O Lula, quando fala que a visão de país dele é muita gente ganhando pouco, ele nunca escondeu isso. Ele nunca escondeu a sua ideologia de esquerda. E essa é a mentalidade da ideologia de esquerda. Vou deixar a maior quantidade possível da sociedade ganhando pouco, que essa pessoa fica dependente do meu poder político, e aí eu sou a elite política e financeira de um determinado país. Foi assim em Cuba, foi assim na Venezuela, é assim em tudo quanto é canto. Todas é assim na Coreia do Norte. Essa história de que o comunismo, o socialismo acaba com ele, com as classes. Você tem que ser muito idiota para acreditar num negócio desse, porque você vai ter que ter alguém ali comandando essa bodega toda. E no final é essa classe política de elite, de agentes parasitas do Estado que domina a maioria. E ele nunca escondeu isso. E essa é a visão da esquerda de mundo. É muita gente ganhando pouco e a elite política ligando muito, vivendo da produtividade alheia. Da exploração da pobreza. Exatamente. É complicado. Mas sabe-se lá como alguém conseguiu convencer boa parte das pessoas de que o malvado é quem produz. É o empresário, é o empreendedor. É uma loucura. Assim, eu acho que as pessoas ficam muito na disputa de jogar a culpa no outro, né? E assim, nós fazemos parte de um conjunto, de uma sociedade que um depende do outro. E uma das situações que eu vejo, né, o Alexandre, é que às vezes se perde a noção do todo. E acaba que a classe política privilegia um grupo em detrimento de outros. Por exemplo, aqui no centro se vê muito foco em empreendimentos culturais. Mas, por exemplo, o comércio e a questão de indústria. Aqui também temos um potencial para a indústria. Nós temos aqui na Rua do Senado 2 indústrias. Uma de um biscoito super famoso, que já virou patrimônio imaterial, que é o Biscoito Globo. E o outro é uma fábrica de pão, né? De pão não, de artigos de padaria. Não, também ainda tem essa outra fábrica. Inclusive tem benefício fiscal, tá? Os outros não. A Dimona é a única que tem benefício fiscal. E aí complica. Eu acho que o gestor público ele tem que olhar para a necessidade da região e para suas especificidades. Ter um olhar atento a todos. Não pode focar só em um em detrimento de outros. E aí no final acaba que... não, vamos focar só em moradia. Mas e o comércio? Sim, moradia você não pega fica sem um exemplo comércio. aí que você falou mais cedo da questão da distribuição de alimento, né? E o Estado ele é impressionante como ele gera problema atrás de problema quando ele está tentando resolver algum problema. Então você tem lá a questão da população de rua que precisa de comida e tudo mais. Mas aí você tem uma correlação óbvia e muito clara de população de rua e criminalidade, e aí vem a prefeitura, cria o centro lá de um abrigo ou distribuição de alimento e não reforça o policiamento com a guarda municipal. E aí o resultado qual que é? Você tem um estudo da Firjan, se não me engano, Firjan, Fecomércio, que consegue fazer a correlação óbvia que qualquer pessoa que não precisa ser cientista social para saber que, se você vai juntar uma população de rua num determinado local, vai ter aumento de criminalidade. Todos da população de rua são criminosos? É óbvio que não. Mas se você tem aí uma métrica, como eu falei mais cedo, de que 1% da população sempre vai cometer crimes e não vai conseguir viver em sociedade, num ambiente degradado a proporção vai ser muito maior. Então, é óbvio, é questão de bom senso. Então, você tem aí a prefeitura cria esse programa e não aumenta o policiamento. Resultado, todo mundo que está no entorno se ferra e fica lamentando a assistência social para quem é miserável. Então, cai no colo da polícia também, né? E no final das contas, quem se estrepa é a polícia. Aqui no centro a gente tem uma grande concentração. E não adianta nem prender isso, Gabriel. Aqui no centro a gente tem uma grande concentração de abrigos, né? São 7 nessa área aqui que já está deserta. Isso, a maioria, né, são pessoas que têm problemas com drogas e isso acaba gerando
outros problemas sociais, né, como furto, enfim, coisas peculiares que não precisa nem dizer. E nós temos uma unidade de saúde ali na Henrique Valadares que sofre muita questão de violência, agressões verbais, às vezes agressão física com os funcionários ou com outros pacientes que se sentem assustados de frequentar a unidade. Nessa unidade que tem esse transtorno todo por conta dessa concentração de população de rua nessa região residencial, não se tem um segurança, não se tem guarda municipal. E aí cai-se no colo de quem? Da polícia, porque a população vai em cima da polícia. Sendo que dentro da unidade de saúde, quem tem que atuar é a prefeitura, né? Sim. Então foi até falado, poxa, se o prefeito não cuida da segurança municipal, porque é a segurança ali do patrimônio, né? Já teve até furto de cabo dentro da unidade de saúde. Como é que ele quer ser governador? Você vê, às vezes a gente, principalmente quando o assunto é mais ideológico, aí você tem a direita de um lado pedindo liberação de armas, a esquerda pedindo liberação de drogas e um dizendo que o brasileiro não tem maturidade para liberar um ou outro. Eu costumo dizer que na questão das drogas, quem não tem maturidade para legalização é o Estado. A partir do momento que você tem uma decisão do Alexandre de Moraes dizendo que pessoas ocupando o local público, a calçada, como forma de moradia e que a polícia não pode retirar esse pessoal, você claramente enxerga que quem não está preparado é o Estado. Porque não é possível que você ache que seja uma boa ideia você achar normal uma pessoa ocupar um espaço público como se tua casa fosse. Sendo que na Constituição diz que tem direito à moradia, mas não diz que é na rua, né? É óbvio que não é na rua. Então, assim, é uma questão de bom senso. Porque se esse mendigo estiver na porta da casa, do condomínio do Alexandre de Moraes, ele vai ligar para a polícia e vai mandar tirar. Então, agora, quando é na esquina dos outros, aí não pode ter, o recolhimento compulsório. Na porta do próximo ao STF não pode o acampamento. Exatamente, na porta do STF ele não pode o acampamento. O governador para tirar. Exatamente. Mas na nossa porta pode não ter. Pode o deputado Hélio ir para frente do STF, porque aí ele manda a polícia tirar. Agora o mendigo ocupando a portaria do teu comércio, a esquina da tua casa, droga, aí tá de boa. Não, e é uma decisão branca do Alexandre de Moraes, dizendo que os pertences do morador de rua, e eu posso falar com muita propriedade de causa, porque eu fui embaixador de uma ONG chamada De Volta ao Lar, que trabalhava com pessoas em situação de rua. E na rua você tem uma realidade completamente plural. Você tem desde o cara que mora numa outra cidade, vem para a cidade do Rio de Janeiro trabalhar durante a semana e volta para a própria casa. Eu peguei um caso uma vez de um sujeito que estava com câncer, veio de Goiás, falaram que o INCA era um hospital muito bom, o cara chegou na Praça da Cruz Vermelha, pediu portas adentro no INCA, o pessoal falou, cara, a gente não faz assim, você precisa vir pela regulação. Ou seja, não teve atendimento, tá morando na Praça da Cruz Vermelha. A gente conseguiu mandar esse cara, fez a campanha lá com doadores, comprar uma passagem, mandamos para Goiás. Eu falei com o secretário de saúde lá de Goiânia e ele começou a ter o atendimento. Então, assim, são realidades extremamente plurais. Pessoas com problemas mentais, porque agora tem política anti-manicômio, aí as pessoas não estão no manicômio que sendo cuidadas pelo basicamente Estado, você vai falar para a população, tu vai conviver com um maluco que pode te dar uma barrada de ferro, igual aconteceu com um pobre coitado. Uma menina também, que chegou, mas um pobre coitado. Aconteceu lá em Botafogo, um pobre coitado que tomou uma barrada de ferro de um morador de rua maluco. E aí aí o Estado fez o quê? Protegeu quem? Então, assim, são políticas populistas, imbecis, que nesse caso veio de um magistrado, que no caso é o Alexandre de Moraes, que ferram com a vida de todo mundo, um cara que nunca teve um voto. Que desafiam um bom senso. Isso é questão de bom senso. Por exemplo, vai legalizar sei lá o quê? Cara, quem faz besteira sobre a influência do que quer que seja, e eu quase morri por causa de um motorista bêbado, fiquei 3 meses numa cadeira de rodas, 1 mês no hospital. Tem que assumir as consequências da sua escolha. O cara morreu. No meu caso do acidente, quem causou o acidente morreu. Não foi aqueles casos que é pior ainda, que o cara que faz a besteira sai andando e todo mundo se estrepa.
Mas assim, um sujeito que comete um crime sob a influência de algo que ele consumiu de forma voluntária, abusando da própria liberdade, é que tem que tomar no mínimo triplo de pena. Ele tem que ser punido 3 vezes mais no mínimo. Só que a gente tem um Estado brasileiro conivente com injustiças, conivente com violência, conivente com irresponsabilidade, que passa a mão na cabeça de todo mundo. Aí vem o nosso encantador de jumentos, Luiz Inácio Lula da Silva, que dá o mesmo benefício para deficiente para alguém que se declara alcoólatra. Ou seja, é surreal. Porque ele gosta de beber uma... Mas tá advogando em causa própria. Mas assim, é surreal o país que a gente está vivendo, em que o bom senso, em primeiro lugar, é jogado de escanteio e o nego faz o que quer. Falta um pouquinho de bom senso, né? Exatamente. As pessoas têm que avaliar um pouquinho. Eu acho que as pessoas vão muito pela emoção, né? Às vezes, eu sou do lado A, eu sou do lado B. Aí acha que tudo que o lado A propõe, você tem que aceitar porque você é do lado A. Tudo que o lado B propõe, você tem que aceitar porque você é do lado B. Não, gente, vamos avaliar, né? Nós convivemos em sociedade. Há algumas propostas que você tem que analisar, você tem um raciocínio, né? Você, por exemplo, é do Partido Novo, deve ter alguma coisa que você não concorde muito bem, você vai ficar na sua, você vai ter a sua opinião, mas na grande maioria você concorda, porque senão você não estaria lá, não é mesmo? E é assim que deve ser na sociedade, né? Mas olha, Alexandre, muito obrigada pela sua participação. O papo, olha, rolou, assim, a gente nem viu a hora passar, mas antes da gente encerrar o programa, gostaria de pedir as suas considerações finais aqui na câmera, manda um alô pro público, fala. Bom, foi um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, sempre que precisar estou à disposição. Se você quiser conhecer um pouquinho mais do meu trabalho, me segue lá nas redes sociais. Eu tenho um canal que trata muito de questões políticas, que é o Parlamentando. Você tem no YouTube, Instagram, enfim, todas as redes. E também o meu perfil público, que é Ale Freitas Depp. Alexandre Freitas, deputado, Ale Freitas Depp. Então segue lá, que você vai poder conhecer um pouco mais do meu trabalho, das minhas opiniões. E a gente tenta tratar a política também de uma forma mais ou menos divertida, né? Que é trazer informação, mas de forma também divertida para as pessoas se conscientizarem da nossa realidade e do dia a dia também da política. Muito obrigada, Alexandre. Bom, gente, até a próxima quinta-feira. Fique ligado na Rádio Tropical Web Brasil. Siga no site www.radiotropicalwebbrasil.com.br. Algum pedido de música para a rádio é só pedir no telefone 97-159-1211. Acompanhe o vereador Vitor Hugo nas suas redes sociais e aqui no programa também, sabendo um pouquinho da rotina desse vereador que não se cansa de fazer pelo Rio de Janeiro. Tá aqui no centro da cidade, tá em São Cristóvão, tá em Ramos, tá em toda a cidade, tá bom, gente? E se você tem uma demanda aí do seu bairro, você pode mandar para mim, Isis Viana, pelo telefone 99740-2271. Lembrando que pode ser em áudio ou em vídeo, e o vídeo tem que ser narrado, porque primeiro a gente passa aqui na rádio e depois é que o vídeo vai ser exibido no YouTube, tá bom, gente? Não esquecendo o endereço certinho, tá? Um grande abraço, um grande beijo para todos e até a próxima quinta-feira.